Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar uma porção da palavra do Senhor para os irmãos neste dia, né, irmãos, que estamos aqui vivendo esses últimos dias, né, porque já é chegada a hora. As portas, Jesus já está às portas para arrebatar a sua igreja, né? Estamos na reta final do arrebatamento. Muitos não estão vendo isso, não estão dando crédito. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, né? Quando Noé estava pregando para que o povo viesse se arrepender, Noé pregando para que o povo viesse se arrepender dos seus maus caminhos, para que viesse o Senhor como único e suficiente Salvador. Mas não, aquele povo não deu crédito. Chamou Noé de louco, né? Nós podemos se dizer, porque Noé falava que o Senhor ia mandar um dilúvio para acabar com a humanidade. E aquele povo achava que seria difícil, impossível chover naquele lugar, ver um dilúvio, né? Mas para Deus nada é impossível, irmãos. Queria deixar uma palavra aqui, irmãos, na meditação que eu estava meditando, e essa palavra falou muito comigo. No momento que nós se entristecemos, nós ficamos tristes, abatidos, onde tudo que a gente faz, por mais que a gente tenta fazer as coisas certas, a gente faz certo, mas mesmo assim, no meio, alguma coisa não sai como a gente planejamos. Não sai da gente que a gente esperamos, a gente fazemos tudo certo. Mas isso aí não é para a nossa morte, é para que o nome de Deus seja glorificado, né? Nem tudo é para a morte. Então, nesse tempo que a gente se entristece, a gente tem que buscar mais a presença de Deus. Quando nós estamos tristes, é para nós buscar mais a presença de Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então que nós precisamos matar a nossa carne para que nós possamos viver no Espírito. Nós temos que renunciar aos desejos da carne, renunciar às ofertas do mundo para viver no Espírito. É isso que Deus espera de nós. A palavra que eu estou lendo aqui, irmão, é Salmo 42. Salmista Davi vai dizer: assim como a coça brama pelas correntes de águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei na minha, apresentarei entre a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. E quanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Ó minha alma, por que estás perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, pela salvação da sua face. O meu Deus dentro de mim é a minha alma, está abatida. Portanto, lembra-me de ti, desta terra do Jordão e destes amonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo, a ruína das tuas cataratas, todas as tuas ondas e as tuas vergalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquece de mim? Porque ando lembrando por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo diz-me, onde está teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, ao qual é a salvação da minha face, ó meu Deus. Então, irmãos, o salmista Davi
ele está cantando esses salmos a Deus. Nós sabemos que Davi foi o menor da sua casa, o mais novo, o mais moço. E a Bíblia vai relatar que quando Samuel foi ungir Davi a rei, quando o Senhor falou para Samuel, vai à casa de Jessé, que lá eu já tenho escolhido um rei, segundo o meu coração, para Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel chega à casa de Jessé, e vai dizer que quando ele veio o primeiro, aquele homem grande, alto, formoso, Samuel fala assim, esse é o rei de Israel. E o Senhor fala para Israel que ainda não era o rei de Israel, que olhasse o outro. E assim sucessivamente vai dizer que Samuel foi olhando seus filhos de Jessé, foi olhando, e Samuel achava que era um daqueles por ser os homens fortes, alto, né? Mas Deus fala para Samuel que Deus não vê como o homem vê. Nós homens, nós olhamos as pessoas por fora. Tudo aquilo que está por fora nós rotulamos que está dentro. Mas o Senhor não. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso coração. Então a Bíblia vai dizer que quando Samuel vai até a casa de Jessé, vai dizer que Davi estava cuidando das ovelhas. Vai dizer que Davi estava cuidando das ovelhas malhadas. Porque naquela época, irmão, as ovelhas malhadas, aquelas ovelhas que tinham problema, defeito, aquelas ovelhas mais discriminadas. Então vai dizer que na frente das suas casas, nos seus pastos, que era a frente da casa, estavam as melhores ovelhas bonitas. Mas vai dizer que no fundo da casa, lá pelo aprisco, perto do aprisco, vai dizer que Davi estava com as ovelhas malhadas, aquelas ovelhas com defeito. E não diferentemente de Davi, enquanto seus irmãos estavam na frente da sua casa, porque era bonito, belo, os homens fortes, né? E eles olhavam com Davi, um menino franzino com defeito. Aleluia, Jesus. Então vai dizer que Davi sofria com aquilo, porque todos seus irmãos poderiam ir onde eles quisessem. E Davi não, Davi só tinha a obrigação de cuidar das ovelhas do seu pai. Davi não poderia fazer outra coisa a não ser cuidar das ovelhas. E vai dizer que não eram as ovelhas melhores ovelhas. Davi cuidava das ovelhas que eram enfermas, que tinham problema, deficiência. Então era esse o trabalho de Davi. Então Davi está dizendo assim, assim como o cervo brama por corrente de águas tranquilas, assim a minha alma respira por ti, ó Deus. Vai dizer que Davi ele estava sofrendo, irmãos. Davi estava sofrendo, estava sendo oprimido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos, até pelo seu pai que amava tanto. Mas Davi estava sofrendo, irmãos. E esse é um sofrimento de quem sofre calado. As pessoas que não se abrem, o sofrimento é tão grande que sofre calado. Tem pessoas que não suportam essa pressão, esse sofrimento, né? E Davi vai dizer aqui que a opressão dos inimigos que causava isso nele. E por que Davi colocou um cervo, uma coça, que vai ter várias traduções, como referência, irmãos? Porque a coça é um animal muito veloz, um animal rápido. E vai dizer que os leões, os leopardos, os animais que se alimentavam de outros animais, vai dizer que se nós formos estudar, vamos pesquisar, vai dizer que eles corriam atrás desse cervo. Mas esse cervo é muito rápido, muito rápido. É até mais rápido que um leopardo, mais rápido que um leão. Mas vai dizer que quando ele é muito rápido, vai dizer que o seu corpo sua muito. Vai dizer que ele sua muito o seu corpo, aspira muito, transpira. E vai dizer que quando ele começa a transpirar muito forte, que aquele cheiro, o leão ele consegue sentir aquele cheiro de mais de quilômetros de distância, irmãos. De quilômetros de distância o leão sabe onde o cervo está, pelo seu cheiro. Então é isso que Davi está dizendo. Porque o cheiro que Davi está dizendo é o pecado, porque ele vai dizer em Salmos que ele nasceu através do pecado da mãe dele, que em pecado a mãe dele concebeu ele. Então vai dizer que aquele cheiro do pecado, aquele cheiro que o inimigo sempre achava ele pelo cheiro do pecado. O inimigo chegava para nos acusar, o inimigo sente o cheiro do pecado, o inimigo vem para nos acusar, para nos afrontar. Por isso nós temos que estar com nossas vestes mais alvo possível. Porque a Bíblia diz, seja alvo as tuas vestes. Nós temos que nos limpar, nos purificar. A Bíblia vai dizer que Salomão, filho de Davi, vai dizer que um dia ele deu vontade de conhecer de onde o vinho que ele bebia vinha. E vai dizer que quando ele chega, que ele está vendo várias mulheres pisando a uva. E aquelas mulheres com os vestidos tudo manchado de uva, do suco da uva. E ele vai dizer que quando ele olha, ele repara uma mulher
Uma mulher com seu vestido branco, limpo. E Salomão fica curioso e pergunta para os empregados: por que aquelas todas as mulheres estão sujas e aquela ali está limpa? Ela não está trabalhando para estar limpa desse jeito? E vai dizer que seu empregado fala: não, meu senhor, é que essa mulher, toda vez que cai uma sujeira no seu vestido, ela para seu serviço, vai lavar e volta. Então isso nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. O crente tem que ser assim, porque todos nós somos falhos, somos pecador. Quando dizer que nós falhamos, nós pecamos, nós temos que ir lá nos purificar aos pés de Jesus, aos pés de Cristo. Porque a Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais, mas quem é limpo, limpe-se mais. Então é isso que nós temos que prestar atenção, para nós vivermos o evangelho de verdade, o evangelho de renúncia. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje, irmão, é um evangelho de conforto, para massagear o ego. Esse não é o evangelho que Cristo veio pregando, João Batista pregou. Não é esse o evangelho que estão pregando hoje. O evangelho que só tem amor, só tem graça, hipergraça, que Deus só é amor. Deus é amor, mas ele é justiça. Porque Davi ele vai dizer: Senhor, que eu venha ser julgado por ti, mas não deixe ser julgado pelos homens, não deixe eu cair na mão dos homens. Quando Davi cometeu seu pecado, irmãos, o adultério. Davi era condenado à morte, Davi merecia a morte. Mas Davi falou para Deus: Senhor, que o Senhor me julgue, que eu venha ser julgado pelas tuas mãos, mas não pelas mãos dos homens, porque os homens são cruel. Aleluia, Jesus. Então aquele servo, irmão, quando ele estava fugindo da sua presa, do seu predador, vai dizer que ele procurava as correntes de água, porque ele sumia na frente do seu predador. E o seu predador só ia atrás dele pelo cheiro. E vai dizer que quando ele entra no rio, nas correntes de águas tranquilas, vai dizer que ele entra dentro da água, mergulha. E vai dizer que todo aquele mau cheiro, aquele odor do seu suor vai sobre as águas, e as águas levam embora. E vai dizer que quando ele sai dali, ele não tem mais aquele cheiro. Então o predador não consegue mais localizar ele, porque ele não tem mais cheiro. Assim somos nós, irmão, quando o inimigo estiver tentando nos acurralar, que o inimigo estiver nos tentando parar, nos estiver nos matar, que nós temos que ir na fonte de água viva, que é Cristo, e nos limpar, nos purificar, que lá nós limpamos nosso pecado, nos purificamos, e quando nós entramos na fonte da vida, que é Cristo, nós saímos lá uma nova pessoa, uma nova criatura. O inimigo não tem mais como nos achar, o inimigo não tem mais como nos prender. É isso que Davi estava dizendo. Porque ele estava no meio do seu povo, dos seus irmãos, mas estava sendo oprimido. Por isso que ele fala que a alma tinha sede de Deus, que a alma dele precisava estar no meio da corrente de águas, para que tudo aquilo saísse dele, para que ele fosse lavado, purificado. Aleluia, Jesus. Então é isso que nós estamos vivendo no tempo de hoje, irmãos. Nós estamos sendo acurralados pelo sistema, nós estamos sendo acurralados pelos nossos inimigos. Nós estamos clamando a Deus, para Deus ter misericórdia de nós, para que Deus venha nos limpar, nos purificar. Aleluia, Jesus. Porque a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de justiça. Nós buscamos um Deus justo, porque Jesus Cristo foi o justo juiz. E não vai ter outro igual. E não há outro igual. Aleluia, Jesus. Então que nós viemos meditar na palavra de Deus, que nós viemos entender, que nós viemos buscar o renovo na palavra de Deus, porque hoje em dia as pessoas não querem mais ler a palavra de Deus, eles só querem buscar o renovo no profeta, no pastor, no apóstolo. Nada contra quem tem suas denominações, mas as pessoas não estão mais pregando o evangelho, as pessoas não estão mais pregando a palavra de renúncia, não estão mais pregando a palavra de arrependimento. As pessoas só estão pregando a palavra que massageia o ego das pessoas. São pessoas que são curadas, irmãos. Pessoas são curadas, mas não são renovadas. Pessoas são libertas, mas não são salvas. Então as pessoas voltam a viver do mesmo jeito que estavam vivendo antes. E o evangelho não é assim. O evangelho é mudança. Se não tiver mudança, não é evangelho. Se não tiver mudança, Jesus não está na vida daquela pessoa. Tem pessoas que falam assim: que eu sou crente, eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente. Mas crente até o diabo é, irmãos. Até o diabo é. Nós temos que ser servo, nós temos que servir a Deus. Nós temos que ser temente a Deus. Nós temos que ser temente a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele soprou o seu fôlego de vida em nós. Ele soprou o seu espírito em nós.
Ele pegou o barro e fez o homem e soprou seu espírito. Então o Espírito de Deus é santo, por isso nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes as pessoas não dão liberdade para o Espírito Santo e agem pela carne, agem pelo emocional. Deixa a ira tomar conta do coração, da mente, a arrogância, a soberba. É isso que acaba com o homem, irmãos. Porque o que nos afasta de Deus, muitos falam que é o pecado. Eu não estou dizendo que não tem que pecar, não. Mas o pecado não só afasta nós de Deus, como a desobediência. A desobediência é não obedecer aquilo que Deus quer em nossas vidas. A desobediência é o Espírito Santo lhe conduzir para um caminho e você querer ir para o outro. Assim foi com Saul. O pior castigo, o pior erro de Saul foi a desobediência. Samuel falou para ele que é melhor obedecer do que sacrificar. O pecado de Davi foi pior do que o de Saul. Davi adulterou, irmãos. Davi matou inocente. Mas Davi se arrependeu de todo o seu coração. Davi foi temente a Deus. Se arrependeu, o evangelho é esse. Aquele que se arrepender e confessar Jesus Cristo será salvo. Mas aquele que não confessar, que não reconhecer, já está condenado. Esse é o evangelho de Deus. Então eu deixo aqui para os irmãos essa meditação, que nós devemos refletir nessa palavra. Eu peço perdão se não foi aquilo que alguém queria ouvir. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Mas eu sei que aonde esse vídeo chegar, o Senhor irá mudar. O Senhor irá renovar. Porque a palavra de Deus é a que cura. A palavra que transforma. A palavra que liberta. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Ninguém chega ao Pai se não renunciar, se aceitar a Jesus, se viver como Jesus. Porque se nós somos discípulos, nós temos que viver igual o Mestre. Jesus nos discipulou, irmão. Jesus nos ensinou a ser como Ele, a andar como Ele. Não ter seu poder e glória, mas andar. Ter o testemunho de crente. Hoje você olha para as pessoas, você não sabe quem é crente e quem é ímpio. Andando na rua, você não sabe mais quem é, porque ninguém dá testemunho de crente fora da igreja. Só tem crente dentro da igreja, fora da igreja parece que não são crente mais. Isso estão se perdendo. Mas vai chegar um dia que tudo isso será cobrado, no dia do juízo final. Nós temos que prestar conta, irmãos. E muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque Jesus conhece aquele que reconhece Ele. Porque Jesus disse para os seus discípulos: como é que vocês querem conhecer ao Pai se vocês não me conhecem? Conhecendo a mim, vocês conhecerão ao Pai. Então essa é a palavra de Jesus. E eu deixo para os irmãos que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E até a próxima. E Deus abençoe a todos.